Nós sabemos que a média, moda ou mediana é um assunto tranquilo no Enem, mas nem sempre vai dar uma questão dada, sabe? E aí é por isso que você deve ter atenção e prática para entender como as questões que vão aparecer na sua prova podem se adequar à maneira que você vai resolver. Por isso, então, esse vídeo vai tratar exatamente disso. A média, como nós conhecemos sobre a média dessa sequência, pode ser substituída quando nós queremos fazer pequenas manipulações na equação. E aí você vai entender bem nesse assunto. Observe, essa questão aqui é a questão 160. Fala o seguinte: o preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores. Quando fala sobre quantidade de pessoas, quantidade de números em uma questão de estatística, você deve marcar, tá certo? Pronto, é um plantel com 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 metros, 1,80 centímetros, vamos falar assim, tá certo? No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 20 centímetros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Vamos lá. Você percebe que não deu os valores todos de cada jogador. E aí ele deu só a média. Isso é interessante porque não é muito utilizado, é só no começo que você sabe então que a fórmula da média, que não precisa você saber, porque você sabe que você só precisa somar uma quantidade de números e dividir pela quantidade de números que você somou. E aí, ó, o termo, entre aspas, técnico da média é que você tem a média da soma de x1 mais x2 mais x3 e assim por diante. E como eu coloquei três números, eu vou dividir por 3, tá certo? Você tem essa relação aqui. Eu poderia colocar xn dividido por n, porém iria entrar a letra, é melhor não complicar vocês. E aí, ó, eu tenho uma relação de equação, de modo que esse 3 ele está dividindo. Quando eu passo ele para o outro lado, fica 3 vezes x barrinha. Essa x barrinha é a média. Ou seja, 3 vezes a média dessa sequência é igual a x1 mais x2 mais x3. Observe, isso aqui é o somatório da minha sequência, que aqui nessa questão eu posso falar que é o somatório dos meus valores. E tendo isso em mente, nós podemos passar para a questão. De modo que, na questão, diz que são quantos jogadores? Vou botar aqui, ó. Quanti são 20 jogadores. E esses 20 jogadores, antes do outro se machucar, eles produziram uma média de quanto? Uma média de 1,80 metros de altura. 1,80 m de altura. E aí, observe, nós temos a quantidade e a média. Nós podemos aplicar essa definição para saber a soma total dos valores, das alturas desses jogadores. Então é só aplicar a definição. Nós podemos já fazer direto, tá certo? Ó, o 3 é quem? O 3 aqui é a quantidade, que nesse caso é 20. Então vai ser 20 vezes a média. A média foi quanto? 1,80. Isso vai ser igual ao somatório, não é? Somatório. Vou colocar assim, mas vocês não precisam se preocupar com o símbolo. Isso aqui é o símbolo de somatório. De xi, certo? Isso aqui você não precisa se preocupar. Mas é só para não precisar escrever x um monte de vezes. E eu coloquei esse somatóriozinho aqui. Então vocês observam que quando nós multiplicamos 20 vezes 1,80, ó, 2 vezes 1,80 vai dar 3,60. Como tem outro zero, vai ficar 36. 36 é igual a quanto? Ao somatório de xi, ou seja, ao somatório das alturas dos jogadores. Quando você pega a altura dos jogadores, dos 20 jogadores, e soma todas, deve dar
36, tá certo? Lembrando que aqui é quando o jogador não se machucou ainda. E aí eu tenho essa informação, essa soma incluindo o jogador que machucou. Porém, o que aconteceu? Aconteceu de que esse jogador, ele veio a se machucar. Se ele veio a se machucar e foi substituído, essa soma teve que ter um decréscimo. E aí você percebe, quando diz no comando da questão que fala, se o novo jogador é 20 centímetros mais baixo, então essa soma, podemos falar que é a nova soma, por exemplo, nova soma, ela vai sofrer uma alteração. Ela vai sofrer uma alteração de que vai diminuir 20 centímetros. Então, 36 menos 0,2 vai ser quanto? 35,8 metros. Ou seja, quando agora nós temos a soma com o novo jogador e tirando o jogador que se machucou, nós temos essa soma de 35,8. Pronto. E aí ele quer saber o quê? A média da altura. Acabou. Por quê? Se ele quer a média, vou botar média nova, pronto. Vai ser quem? Vai ser da soma dos 20 jogadores. Mas qual é a soma se eu não tenho todas as informações aqui? Deu por conta da relação. Então a soma vai ser 35,8 dividido por quanto? Dividido pelo próprio 20. Perfeito. Acabou a questão, porque agora é só dividir aqueles valores ali. Vamos lá, ó. Eu vou dividir no método que nós sabemos sempre. 8, 20, perfeito. E aí, ó, eu já tenho uma vírgula aqui, né? Aqui é 20. Para eu eliminar a vírgula, eu devo acrescentar um zero no divisor. Isso, perfeito. Agora sim, tá tudo certo. Vamos dividir esses valores aqui agora. Eu sei que vai dar 1, que vai dar 200. Vamos fazer com calma para que não fique bagunçado. Isso aqui vai dar 158. Não dá, bota o zero e a vírgula. 1580 dividido por 200. 200 vezes 7 dá 1400. 200 vezes 8 dá 1600. Passa, então só pode ser o 7. 7 vezes 200 dá 1400. Aqui vai restar quanto? Deixa eu baixar mais um pouquinho. Aqui vai restar 0,810. Não dá, bota o zero de novo. 1800 dividido para 200 só pode dar 9. 9 vezes 200 dá 1800. Resta o zero. Então, a média nova é de quanto? De 1,75 metros. Que essa, então, é a nossa letra C. Você percebe que não falou sobre uma sequência e aí precisa fazer isso e somar os valores e dividir pela quantidade. Não, ele simplesmente colocou informações e aí, por conta dessa manipulação na forma da estatística, foi possível fazer a questão. Importante, não se preocupe com, é difícil. Não, é você praticar. O padrão que acontece é esse. É só você pensar, existia essa soma e aí foi substituída por esses novos valores. Pronto, acabou. Existe uma questão assim em outro Enem, só que qual é a única mudança? Que ele ele tirou mais jogadores e adicionou outros. Aqui só foi tirado um. Tem uma questão aí no Enem que foi tirado mais outros. E é só fazer essa subtração ou essa soma, tá certo? Não se preocupe, nós estamos aqui para ajudar. Você sabe onde nos procurar, no Instagram, ou coloque nos comentários onde você achar melhor. Até a próxima, inscreva-se, compartilhe, clique no gostei, até a próxima e tchau!